Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais essa aula e hoje eu vou passar para você a diferença entre house e home. Como você já deve ter visto aí no título, né? House e home. Antes de mais nada, eu vou falar sobre a pronúncia de house. Alguns alunos já me perguntaram, falaram, professor, é house ou house? Esse S aqui tem o som de Z ou é o S mesmo, de house? Então, alguns nativos vão pronunciar house com um leve som de Z, esse S, enquanto outros vão pronunciar com o som de S normal e uns com o som de Z. Então, claro, o que vai prevalecer nesse caso é o house com som de S e não com som de Z, mas você pode utilizar as duas formas e não vai ter problema. Ninguém vai te corrigir por conta disso. Então, house or house e home. House e home. Eu, particularmente, falo house, ok? Então, house e home. House, nós vamos utilizar o substantivo house para se referir a imóvel, ou seja, a construção, a parte física, a estrutura de uma casa. Então, nós vamos utilizar o house no sentido de imóvel, ok? Para esse exemplo aqui, eu coloquei esse exemplo. They're building 6 new houses at the end of our road. Lembrando que there, aqui neste caso, é a contração de they are. Ok? Então, você vai falar there, tanto na escrita there para they are. Então, they are building, eles estão construindo, ou they're building 6 new houses. 6 new houses. Eles estão construindo 6 novas casas at the end of our road. Então, eles estão construindo 6 novas casas no final da nossa rua ou da nossa estrada, mas nesse caso, rua fica mais decente aí, tá? Então, vamos utilizar house para a questão de imóvel, a estrutura física, a casa física em si, a parte física e formal de house para house, correto? Bem simples aí. Sempre quando você for se referir no inglês que você vai permanecer na casa de alguém, ficar na casa de alguém por um tempo, um período, enfim, você vai utilizar house. E, neste caso, os nativos, eles ocultam o house nessa ocasião. Então, vai utilizar house no sentido que você vai ficar na casa de alguém. Então, você vai ocultar a palavra house e considerar apenas esse sinalzinho aqui, que é em cima da palavra, que quer dizer aqui o apóstrofo, né? Em cima da palavra, aqui na parte superior, como se fosse essa vírgula aqui em cima, caso você não saiba. E atribuído de S, dando o sentido de posse. Então, sempre quando você for referir a um objeto de alguém ou alguma coisa pertencente a alguém, você vai utilizar a contração e você vai falar mais ou menos assim. Então, a casa de Jackson, Jackson's house. Michael, vamos supor aqui, o animalzinho de estimação, o animal de estimação de Michael. Então, eu vou falar Michael's pet, ok? Por exemplo, Kelly's car, o carro de Kelly, Kelly's car, por exemplo. Você pode utilizar, então, o carro de Kelly, Kelly's car. Então, sempre com esse sinalzinho aqui, você vai dar sentido à posse, beleza? Então, nesse exemplo, we stayed overnight at Mike's. Não vou precisar falar aqui, we stayed overnight at Mike's house. Eu vou tirar, vou excluir o house daqui e considerar apenas isso. E os nativos em si já vão entender que você está referindo aqui a house como a casa da pessoa. Então, we stayed overnight at Mike's, ou seja, nós passamos a noite na casa do Mike. We stayed overnight at Mike's. Nós passamos a noite na casa do Mike. We're going to be at the Jacksons this evening. We're going to be at the Jacksons this evening. Então, Jacksons, a casa do Jackson, essa noite. Então, nós estaremos na casa do Jackson esta noite. Foi traduzido aqui, mas já falei. We're going to be at the Jacksons this evening. Nós vamos estar na casa do Jackson esta noite. Então, apenas Jacksons, os nativos já vão entender que
que eu estou me referindo à casa de Jackson. Mike's, a casa de Mike. E por aí vai. Entendemos? Tranquilo. House é utilizado para uma casa física, seu imóvel. Tá? Utiliza house. Para se referir que vai estar na casa de alguém, você não vai precisar colocar house, apenas a contração já vai estar ótimo. Home. Nós vamos utilizar home de uma maneira mais pessoal, de uma maneira mais emocional, para nos referirmos aí ao local onde alguém mora. Então, é o lar. Lar doce lar. Então, home é atribuído ao local em si, porque é uma coisa mais emocional, mais pessoal. É nossa casinha que a gente mora, né? Então, poxa, vai utilizar home. Home. Para exemplo, I think she is at home. I think she is at home. Eu acho que ela está em casa. Esse at aqui, você não vai precisar pronunciar at. At. O T no final de at da pronúncia. Apenas é. Lembrando que isso vale apenas se você for pronunciar de uma maneira rápida e não individualmente a palavra. Se você for pronunciar o at individualmente, você vai atribuir ao T no final da pronúncia. Então, vai ficar at. Porém, na frase, no contexto, muda. A pronúncia fica mais ou menos assim. I think she's at home. At home. Apenas um at home. Ok? Então, I think she's at home. I think she's at home. She's at home. Beleza? Sempre que você usar home para alguns verbos, com alguns verbos de movimento, por exemplo, ou de chegada, enfim, que tiver dando um sentido de movimento, se você for usar home com esses verbos, get, go, come, arrive, travel, drive, então você não vai utilizar o at. Porque se você for se referir que você está em casa, tal, etc., então você vai usar sempre at home, at home, at home. I am at home. Ok? Então você vai utilizar o at. Mas, quando você utiliza o home, nesses verbos aqui, o get, go, come, arrive, travel, drive, então você não vai utilizar o at aqui na frente do home. Ok? Então, se você pronuncia dessa forma, I'm going at home. Jackson, teacher Jackson, I'm going at home. Tá errado. Presta atenção. Não vai utilizar o at. Então, I'm going home now. Não vai utilizar o at. Eu estou indo para casa. I'm going home now. I'm going home now. Estou indo para casa. Outro exemplo. Would you like me to drive you home? 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 Ou seja, drive you home, te levar para casa. Então, você gostaria que eu te levasse para casa? Would you like me to drive you home? Would you like me to drive you home? Ok? Então, would you like me to drive you home? Would you like me to drive you home? Ótimo. Drive passa no sentido de dirigir, porém de levar a pessoa. Então, drive you home. E não, would you like me to drive you at home? Would you like me to drive you at home? Não. Apenas home. Would you like me to drive you home? I'm going home now. E não vai utilizar o at. Entendeu? Então, presta atenção nisso. Eu vejo muitos alunos errando isso aqui. Vai utilizar home com esses verbos get, go, come, arrive, travel, drive. Não vai utilizar o at na frente do home. Apenas o verbo em si, sofrendo a ação e o home. Tá? Então, I'm going home. Would you like me to drive you home? E já vai estar perfeito. Então é isso. Se você gostou dessa videoaula, deixa o seu like aqui. Mesmo se você não gostou também, deixa o seu likezinho aqui abaixo. Isso ajuda muito o nosso canal. Inscreva-se caso você não é inscrito ainda, porque você vai receber vídeos como este aqui, tá certo? Então, quando você for fazer a inscrição, clica naquele sininho. Por quê? Porque se você não clicar no sininho, quando eu mandar o vídeo no YouTube, você não vai ser notificado. Aí você vai ficar perdido porque não vai encontrar minha aula. Então, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber as notificações e me segue no Instagram, Jackson Roger Oficial. Jackson Roger Oficial. Lá no meu Instagram eu posto dicas, desafios em inglês. Então eu mando uma frase lá para você comentar, participar. Então tem desafios, tem dicas, tem tips, tem dicas lá. Enfim, já falei dicas, mas whatever.
Então é muito legal que você me segue no Instagram. Meu Instagram está aqui abaixo também, mas você pode pesquisar agora, Jackson Roger Oficial, e você vai me seguir, tá certo? Então é isso, vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.